que é o músculo? Quando eu começo a estudar anatomia com meus alunos virtuais aqui, que graças a Deus eu não dou mais aula em sala, só nas palestras que eu vou dar, que agora não tá rolando, todo mundo que me conhece aqui já há um tempo sabe, eu trabalho bastante com nomenclatura. Então, basicamente, isso aqui é um corte transversal de um músculo esquelético qualquer, de formato fusiforme. Então, quando a gente classifica os músculos, a gente tem várias classificações. Esse tipo de músculo aqui, ó, quando eu tenho um músculo que tem aquele formato característico dos músculos, que é esse que vocês estão vendo aqui, ó. Quando você tem um músculo desse formato aqui, ó, eu tenho uma origem e aqui eu tenho uma inserção e aqui o ventre muscular. Esse tipo de músculo é classificado como fusiforme, tá? Então, naturalmente é assim. Aí, evidentemente, essa origem de cá, ó, ela tá suportada em um osso. Nossa, eu não consigo desenhar assim. Cara, tô ruim hoje, hein? Tá aqui, ó, um ossinho aqui em cima. E a inserção também se dá em outro osso. Rogério, todos os músculos do corpo têm origens ósseas e inserções ósseas? Não. Os músculos são diferentes entre si, tá bom? Só que assim, a maior parte dos músculos esqueléticos, eles têm origem em um osso e inserção em outro osso. Então vocês entendem como o músculo funciona quando você vê o trajeto da origem para a inserção. Então é isso que vai determinar a ação de um músculo. Onde o músculo está localizado e qual é o seu trajeto. Não adianta você ficar naquela decoreba de origem, inserção e ação que você não vai aprender nada. E aqui no meio, onde ficam as fibras musculares propriamente ditas, ó, aqui vocês têm o chamado ventre muscular. Então isso aqui é um ventre muscular, ó. Então tá aqui, ó, um ventrezinho. Vamos deixar bonitinho aqui para você. E aí, como vocês sabem que eu gosto de nomenclatura anatômica, então isso aqui, ó, é um músculo, né? Um músculo qualquer. Quando a gente começa a estudar a origem do nome, olha que interessante, ó. Da onde vem o nome músculo. Músculo a gente pode dividir em duas partes aqui, ó. O termo ulo significa diminutivo, ou seja, quando tem ulo no nome em anatomia, não só em anatomia, tá? Quando você vê alguma coisa que termina em ulo, ventrículo, vestíbulo, músculo, são estruturas, né? Essa estrutura de linguagem é do latim. Isso aqui significa um diminutivo, é como se fosse inho. Você está querendo falar de uma coisa pequenininha, é inho. E o mus? Vocês já viram quando tinha no Fantástico lá, que o cara tava falando lá do futebol, né? Aí o cara dava uma furada, aí falava oferecimento, stelaputórios furos. Aí falava mustela. Mus, esse termo mus são derivados dos ratinhos, dos ratos. Você acredita que a origem do nome músculo significa ratinho? É isso que significa músculo. Essa é a origem do nome. Se você está conhecendo hoje o canal Anatomia Fácil e está falando, o cara está passando umas ideias muito loucas. Primeira coisa que você tem que saber sobre anatomia é nomenclatura. Essa é a ideia que você tem que ter. Então, o músculo nada mais é do que um ratinho. Então, o que os anatomistas antigos observaram? Eles olharam o ventre muscular aqui, principalmente dos músculos do antebraço e da perna, quando eles estudavam isso. Eles olharam e falaram, nossa, o ventre muscular é gordinho, né? Aí pegaram uma coisa gordinha ali, ó. Aí falaram, eu tenho aqui um ventre muscular gordinho e aí eu tenho um rabicho, que é o tendão. Aí eles associaram isso a um ratinho. Eles acharam que o formato do músculo era parecido com um ratinho. Aí eles falaram, então, a partir de hoje, essa estrutura aí é parecida com um ratinho feliz aqui, ó. Aí vem um bigodinho do ratinho, ó. Bigodinho bonitinho, ó. Mas você entendeu, né? Daí veio o nome músculo. Na verdade, no português, o correto seria, porque como eu não pito nada aí no mundo da anatomia, o correto seria chamar isso de músculo. Tanto que no inglês, né, você vê lá é muscle. O correto para você falar não é muscle, é muscle. Então, no inglês, pode colocar no Google aí, escreve muscle e dá aquela coisinha lá da voz. Quer ver? Ó, vou fazer isso pra vocês aqui, ó. Vou dar um Google aqui e escrever muscle no tradutor aqui. Deixa eu pegar meu tradutor. Ah, vocês vão ouvir, ó. Olha só. Eu vou escrever muscle aqui, ó. Vamos ver como que ele vai falar aqui. Então já tá aí, muscle. Vou dar o microfone aqui. Muscle.
Muscle, como fala muscle. Então, em português, o correto seria músculo, tá? Pela origem do nome, que mus é rato, ulo é um diminutivo. Então, temos aí os músculos sendo ratinhos. Não é bonitinho isso, gente? Isso aqui é só para vocês entenderem. A parte carnosa do músculo, que é a parte vermelha, agora só para vocês não se perderem, é chamada ventre muscular, que é essa parte aqui, ó, a parte vermelhinha. Eu já vou para a parte bonita. É que eu gosto da fuleiragem aqui. Eu gosto de desenhar, tem o desenho bonitão lá, tá, mas o negócio é na fuleiragem aqui. Aqui é o ventre muscular, ó. Então o ventre do nosso rato aqui, ó. Nosso rato sem corpo. Só tem cabeça e rabo. É quase um espermatozoide, né? O ventre muscular é a parte carnosa do músculo. É a parte vermelha. É a parte contrátil. As extremidades dos músculos formam os chamados tendões. Então hoje você vai entender como que é essa formação aqui, ó. Eu tenho um tendão aqui, aí eu vou falar até um conceito para vocês. Eu tenho um tendão de origem aqui e aqui eu tenho um outro tendão de inserção aqui, ó. Isso falando de um músculo fusiforme, tá? Geralmente a origem dos músculos é a parte proximal e a inserção é a parte distal. Então pessoas que estão minimamente engajadas no processo de estudo já sabem disso, que a maior parte dos músculos trabalha dessa forma. A não ser quando você tem um músculo que exerce, por exemplo, duas funções, dependendo do movimento que ele faz. Vamos supor um bíceps braquial, que ele é um músculo biarticular. Então, músculos biarticulares, qual que é o problema deles? Eu tenho aqui suas origens do bíceps, por exemplo, que tem duas origens, e tem uma inserção no rádio. Então, o bíceps, como atravessa tanto a articulação do ombro quanto a articulação do cotovelo, ele pode fazer movimento no cotovelo e no ombro. Então, qual que é a diferença? A origem, tá? Quando a gente começou a estudar isso há muitos anos atrás, era determinada como a parte fixa do músculo durante o movimento e a inserção a parte móvel. Então, eram esses parâmetros que os anatomistas utilizavam. Primeiro eles pensavam assim: origem proximal, inserção distal. Origem, parte fixa, inserção, parte móvel. Aí a gente chega nas exceções da desgrama aí do corpo, né? Aí você pega um bíceps da vida aqui, que ele faz o quê? Ele pode fazer movimento do cotovelo, ou seja, o ombro fica parado e o cotovelo movimenta. Agora, olha o que acontece, ó. No movimento de flexão do ombro, que o bíceps também faz, o que acontece? O cotovelo tá parado e o ombro tá mexendo. E agora? Você entende como ficava difícil a vida? Daí que o pessoal veio com essa ideia. Inserção proximal e inserção distal. Para acabar com esses problemas, principalmente de músculos biarticulares. Mas foi uma coisa que não pegou muito, tá? Então, assim, eu não vejo problema nenhum de chamar de origem e inserção. Eu utilizo uma linguagem mais fácil de entender. Então, o que eu tô falando aqui para vocês é para vocês entenderem os parâmetros aqui. E tem uma coisa interessante, ó. Os músculos, eles são revestidos por membranas. A membrana mais externa que reveste o músculo é chamada fáscia muscular. Mas é que eu quero que vocês vejam uma coisa, ó. Como a maior parte dos músculos fica fixa aos ossos, e o pessoal às vezes tem uma dificuldade de entender como isso funciona, olha só que coisa interessante aqui, ó. A fáscia muscular é a membrana que reveste e protege os músculos externamente. E a gente sabe que os ossos, nervos, órgãos internos em geral são revestidos por membranas, né? O cérebro pelas meninges, os órgãos abdominais pelo peritônio, o pulmão pelas pleuras, o coração pelo pericárdio. Enfim, todo órgão fica protegido. A proteção mais externa dos músculos é a fáscia, que seria essa estrutura em azul aqui. E uma coisa que o pessoal pensa é assim, né? Ou nem pensa, né? Mas, Rogério, como que os músculos ficam presos aos ossos, né? Se quando os músculos puxam, né, aquilo não rompe, né? Sabe por que não rompe? Porque o músculo não fica colado no osso, que nem o pessoal pensa, que fica tipo uma colinha ali, ele tá coladinho, por isso que pode ter uma ruptura. Não, sabe o que acontece? Essa fáscia muscular aqui, ela vai ser contínua no ventre muscular e no tendão aqui, é tudo uma coisa só. Por isso que o tecido é chamado conjuntivo ou conectivo. É um tecido que faz a conexão de tudo aqui. Ele é tão conectivo que ele vai revestir também os ossos aqui, ó. Ele vai fazer o revestimento externo dos ossos, que é o periósteo. Aí você está pensando assim agora, Rogério, você está me falando que quando a fáscia muscular se funde
aos ossos, na altura dos tendões, eu estou tendo a fusão do tendão com o periósteo ósseo, sim. Então é por isso que você não tem o desprendimento fácil de um tendão e de um osso. Tá? É muito difícil você ter isso. Por quê? Porque é uma continuidade um do outro aqui. E os tendões, eles são muito espessos. Os tendões, eles vão representar o conjunto de todos os tecidos conjuntivos que passam no interior dos músculos. Tá? Do perimísio e do endomísio também. A junção de todo o tecido conjuntivo que passa pelos ossos se une aqui nos tendões, ó, formando uma estrutura muito forte de tecido conjuntivo que quando chegar aqui no osso, ela vai se expandir, vai se fundir ao periósteo aqui. Então, basicamente, o tendão e o periósteo é uma coisa só. É um tipo de tecido único. Tanto que a fáscia muscular ela é feita por tecido conjuntivo e o periósteo também é feito por tecido conjuntivo, tá? Esse tecido conjuntivo dos tendões é o tecido conjuntivo denso, tá? Então essa é uma informação bastante importante. Sabe para você entender o quê? As rupturas tendíneas. Vocês vão perceber que as rupturas de tendão, elas não ocorrem direto aqui, ó, tá? Você não tem tipo desinserção. É muito difícil você ter uma desinserção. Geralmente o que você tem quando tem uma ruptura de tendão é isso aqui, ó. Essa ruptura ocorre não tão longe assim. Vamos falar de uma ruptura comum, a ruptura do tendão calcâneo. A ruptura do tendão calcâneo ela ocorre geralmente de 2 a 3 centímetros acima da inserção do tendão calcâneo lá no calcâneo. Então o que você tem não é uma desinserção, é uma ruptura. Então isso é importante para você entender porque essa desinserção aqui do tendão e do periósteo é muito rara, tá? Acontecer isso direto aqui no osso. É muito difícil isso ocorrer. Pode ver, toda vez que você observar uma ruptura tendínea, o que você vai ver lá, você vai ter uma distância entre o osso e a ruptura, tá? Então não é exatamente ali que rompe. Então você tem que entender isso para entender como ocorrem as lesões dos seus pacientes, tá bom? Então essa ruptura do tendão calcâneo é uma ruptura bastante clássica para você entender isso. Você só vai entender a lesão do seu paciente se você entender essas coisas introdutórias aqui, ó. Origem do nome, que é ratinho. Os músculos geralmente ficam presos aos ossos através dos tendões. E a parte contrátil é o ventre muscular. A gente tem uma outra denominação aqui também para essa parte de tendão e ventre muscular. O tendão ele é chamado de parte branca dos músculos e o ventre muscular de parte vermelha. Então tem várias denominações que vocês podem utilizar hoje, tá bom? Para vocês entenderem bem isso que vocês estão vendo aqui, ó, vamos começar lá no músculo de dentro para fora. A menor unidade muscular ativa que a gente tem são os sarcômeros. Então, os sarcômeros são unidades microscópicas, tá? Os sarcômeros são a unidade contrátil dos músculos, tá? É onde a gente tem a contração muscular propriamente dita, a integração dos filamentos de actina e miosina. Essa cor vermelha do ventre muscular aqui, ó, ela é característica de presença de proteínas contráteis. Os músculos têm essa cor por causa que essa é a cor dessas proteínas, tá bom? Geralmente essas proteínas têm a coloração avermelhada. Quando você vai no açougue ou você vai no mercado e você vê uma carne lá que tá mais arroxeada assim, cara, sai fora dessa carne porque tá velha. A carne nova, a carne fresca, tem a cor vermelhinha, tá? A carne boa é vermelhinha. Então você pega lá, quanto mais vermelhinha tá, melhor. É claro que depende da parte do corpo, a cor da carne é diferente, tá? Então quando você pega um cupim, ele é diferente de um músculo. Tá? Isso eu tô falando de boi, né? A mesma coisa acontece com a gente também, que a gente tem fibras musculares vermelhas e brancas, tá? Isso se dá pela oxigenação dessas fibras. Então essa menor unidade que a gente vai ver aqui, ó, que é basicamente a célula muscular, isso aqui é uma fibra muscular, tá? Então isso aqui é a fibra muscular. Cada fibra muscular, cada uma, vocês estão vendo aqui, ó, no corte transversal, ó, que eu tenho um monte de fibras musculares aqui, ó. Então essas aqui são as fibras musculares, ó. Então você tem aqui fibras musculares. Hashtag fica a dica para o seu churrasco aqui, ó. Quando você corta uma carne, eu sugiro fortemente que vocês cortem a carne no sentido transversal das fibras, não no sentido longitudinal. Vocês já devem ter ido num churrasco e a carne estava dura. Geralmente a carne fica dura porque o cara cortou errado. Porque quando você corta no sentido transversal das fibras, sabe quando você corta e fica derretendo assim? Ele derrete porque quando você corta no sentido transversal, você vai separar cada uma das fibras musculares e elas estão cortadas transversalmente. E aí fica mais fácil de separar as fibras. Mano, se você cortar isso aqui no sentido longitudinal, você tem que ficar...
Você tem que ficar puxando a fibra, você tem que tentar arrancar a fibra. E você não vai conseguir, tá? Por quê? Porque cada uma dessas fibras musculares aqui, ó, ela fica revestida por uma membrana de tecido conjuntivo. O tendão é duro, isso aqui é duro também. E quando você assa uma carne, isso aqui permanece na carne. Mas você nem sente, porque se o cara cortar certinho, você deixa a carne bem molinha. Dá a impressão que a carne é mais mole. Porque assim, por exemplo, costela, cupim, são carnes que você tem que deixar no forno um tempo a mais, tá? São carnes mais duras mesmo. Se cortar errado, danou-se tudo ainda. Então, cada uma das fibras fica revestida por uma membrana chamada endomísio. Esse termo mísio, ele é referente aos envoltórios musculares. Endomísio é a membrana que reveste e protege cada fibra muscular, tá bom? Aí vocês percebem aqui, ó, que as fibras musculares se organizam em fascículos aqui, ó. Isso aqui é um fascículo, ó. Então aqui tem um fascículo, aqui tem outro, aqui tem outro. O que é um fascículo, Rogério? Um fascículo é um conjunto de fibras musculares, ó. E aí você percebe que esses fascículos ficam revestidos também por uma bainha de tecido conjuntivo, ó, que é chamada perimísio, ó. Se vocês verificarem, ó, olha a diferença aqui. Se vocês perceberem, eu tenho aqui ó, o perimísio envolvendo um fascículo muscular e aqui eu tenho o endomísio revestindo cada fibra muscular. Tá vendo a diferença? Isso facilita no deslizamento das fibras quando os músculos contraem. E aí o conjunto de todos os fascículos ó, vai formar um ventre muscular, ó, que é um músculo propriamente dito. Isso aqui pode ser um músculo qualquer. Agora perceba que o ventre muscular fica revestido por uma outra membrana que é chamada epimísio. Tinha até esquecido desse nome, tá? Ou fáscia muscular, tá bom? Que a fáscia muscular, ela pode ficar acima do epimísio também. Que a gente tem também o epimísio, fáscias musculares, e a gente tem também aponeuroses e bainhas, revestindo os músculos, tá? É que cada um dos músculos fica revestido pelo epimísio. Quando eu tiver um conjunto de músculos revestidos por uma membrana, aí a gente pode ter uma fáscia, tá bom? Geralmente as fáscias ficam externamente ao epimísio aqui, tá bom? Então uma fáscia vai recobrir vários músculos, tá bom? Como é o caso da fáscia lata na coxa, da fáscia cervical no pescoço, da fáscia dorsal nas costas, enfim. A fáscia geralmente ela fica mais para fora aqui, revestindo outros músculos também, tá bom? Então você verifica que a organização da coisa é assim, ó. Cada fibra muscular fica revestida pelo endomísio. Um fascículo muscular fica revestido pelo perimísio. O músculo fica revestido pelo epimísio. E um conjunto de músculos fica revestido pelas fáscias, bainhas e aponeuroses, tá bom? Então, dessa forma é a organização dessas fáscias aqui. Isso aqui é um tecido que é bastante complexo, tá? E quando a pessoa sente dor muscular, geralmente a dor é de origem facial, tá? Miofacial. Porque você percebe aqui que esse tecido conjuntivo aqui, ó, que são as fáscias e bainhas e epimísio, essas coisas, é isso que vai levar a inervação e vascularização para os músculos. Então, esse tecido aqui, ó, ele é inervado e vascularizado, tá bom? Porque a parte vermelha do músculo é basicamente proteína, tá? É proteína contrátil. Só que é através desses tecidos conjuntivos aqui, ó, que a gente vai ter a chegada de nervos e vasos sanguíneos. Então, o que pode acontecer, vou dar 2 exemplos para vocês. Síndrome dolorosa miofacial. Síndrome dolorosa miofacial é quando você tem geralmente uma contratura muscular e essa contratura começa a gerar pontos gatilho e áreas de retração muscular e aí eu começo a ter um tipo de compressão da fáscia ou estiramento da fáscia. Então essas alterações que acontecem nas fáscias geram dor, porque os nervos estão passando por aqui e isso machuca, tá? Isso dói. Então são nesses pontos aqui. É a primeira coisa que você tem que saber, cara. Você tem que saber como é o revestimento, como é a estrutura, tudo bonitinho. Porque os músculos, como eles deslizam entre si, essas fáscias aqui, elas permitem um deslizamento suave das fibras, dos fascículos, dos músculos entre si, sem gerar atritos entre músculos adjacentes, fibras adjacentes. Quando você começa a ter alteração nesses tecidos aqui, você começa a ter dor. Então isso é uma coisa muito importante, tá? Para você entender, principalmente as dores miofaciais. E começar a entender que a dor muscular é totalmente diferente da dor de um nervo. É uma coisa complexa, tá? Então é importante que você estude milimetricamente cada uma dessas partes aqui. E aqui eu vou passar um macete luxo para vocês aqui. Ó. Você tem que saber uma regra geral.
e as exceções à regra. O que eu vou falar nessa regra aqui? Cara, presta muita atenção agora. Para tudo que você está fazendo, presta atenção nessa explicação. Articulações são os locais onde a gente realiza movimentos. Só que o motor para uma articulação se movimentar é um músculo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um corte transversal no corpo desse camarada aqui, ó. Isso aqui é um corte transversal. Cortes transversais são cortes que dividem o seu corpo em uma parte superior e em uma parte inferior. Isso é um corte transversal, tá? Então, em qualquer parte do corpo, quando você tiver um corte transversal, pode perceber que é isso. Quando você fizer uma leitura de uma ressonância magnética, o corte transversal é esse aqui, ó. Quando você vai ter uma metade superior e uma inferior. E aí, não vamos falar dos outros cortes, não interessa pra gente sagital e coronal aqui. Só o transversal. Aí eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar esse corte transversal aqui do braço. E aí eu vou pegar aqui o braço. E aí quando eu olhar os músculos no corte transversal do braço, o que eu vou observar lá no braço? Isso aqui é um exemplo clássico para vocês entenderem isso aqui, ó. Eu tenho que saber as divisões que eu tenho nessa altura aqui, ó. Agora, olha que legal isso aqui, ó. Se eu pegar o braço nessa região aqui, ó, nessa altura que está o corte aqui, ó, o que eu tenho na parte anterior aqui, ó? Eu vou dividir o meu braço em parte, ó, anterior e parte posterior, que está lá atrás. O que eu tenho na parte anterior? O bíceps, tá? O bíceps, que é o mais superficial. Leva essa regra para sua vida. O bíceps, mais superiormente. Lá no ombro eu tenho o córaco braquial. Vou pôr aqui o córaco. Se você não entender com essa regra, fera, assiste esse vídeo de novo depois. E mais profundamente eu tenho o músculo braquial. São 3 músculos no compartimento anterior do braço. Músculo braquial. E lá no compartimento posterior eu tenho o tríceps. Cara, isso aqui é luxo, velho. Você não aprende isso aqui em qualquer esquina, não. Ah, Rogério, e daí? Aqui que vem o pulo do gato. No seu corpo, músculos que ficam posicionados na parte anterior do seu corpo, sabe o que eles fazem? Flexão. São flexores. Será? Músculo bíceps, músculo córaco braquial e músculo braquial. Por que região do braço eles passam? Anterior. O bíceps braquial passa pela parte anterior do ombro e do cotovelo. Sabe o que ele faz? Flexão do ombro e cotovelo. A regra está se aplicando. Músculo córaco braquial. Ele atravessa somente a parte anterior do ombro. Qual que é a função dele? Flexão do ombro. Músculo braquial. Atravessa somente o cotovelo pela parte anterior. O que ele faz? Flexão de cotovelo. Qual que é a lição que eu tiro desse corte aqui? Que os músculos posicionados na parte anterior desse segmento são flexores. Músculo tríceps braquial, que passa lá atrás do braço. Está na parte posterior lá do braço. Função do tríceps: extensão. Extensão de quê, Rogério? O músculo tríceps braquial é um antagonista do bíceps. Ele faz exatamente o contrário do que o bíceps faz. Ele faz extensão de ombro e extensão de cotovelo. Por quê? Porque o tríceps também é biarticular. Ele passa pela parte posterior do ombro e pela parte posterior do cotovelo. Logo, ele é um extensor. Essa regra se aplica a qualquer grupo muscular que você tem no corpo, exceto músculos anteriores e posteriores de coxa, tá bom? E os músculos do compartimento anterior e posterior da tíbia, tá bom? Alguns músculos ali. De resto, essa regra se aplica bem a todas as outras partes do corpo. Quer ver como eu não estou mentindo para você? Músculos abdominais. Em que parte do corpo eles estão? Anterior. Qual que é o movimento que eles fazem? Flexão de tronco. Compartimento anteromedial do antebraço. Compartimento anteromedial é anterior? É. Que músculos estão nesse compartimento? Músculos flexores de punho e dedos. Deltoide anterior. Onde ele está? Na porção anterior do ombro. Ele auxilia o movimento de flexão do ombro. Tá entendendo o espírito da coisa? Músculos anteriores do pescoço. Movimentam o pescoço, né, a coluna cervical para frente. Movimento, flexão da coluna cervical. Vocês estão vendo como isso é importante? Qual que é a exceção da regra aqui? Né, as exceções que a gente tem aí. Na verdade, a exceção principal são os músculos que movimentam o joelho. Então, o quadríceps, apesar de estar na parte anterior da coxa, você percebe que o cotovelo dobra para frente e o joelho dobra para trás. Pelo fato do joelho dobrar para trás, aí a gente tem um problema, né? Quando o quadríceps for acionado, o que a gente faz? Estende o joelho. E quando os isquiotibiais são acionados, a gente faz a flexão do joelho. Então, isso aqui é uma exceção dessa regra, tá? Então, o principal aqui das exceções
tá no joelho, tá? Isso aqui é uma exceção. Então os músculos quadríceps e isquiotibiais correspondem a exceções da regra porque o joelho dobra diferente. Se você observar no seu corpo agora, cotovelo está dobrando para onde? Para frente. Joelho dobra para onde? Para trás. Seu joelho só vai dobrar para frente se você for o curupira. Não sei se tem gente idosa o suficiente nessa live quanto eu que lembra do curupira, que era uma coisa que o joelho dobrava para frente. Que nem algumas aves, né? O joelho dobra para frente. Só que como a gente estuda anatomia humana, a gente tem que lidar com essa realidade aí. Agora eu vou fazer um outro corte aqui, ó, para vocês verem como a regra se aplica, ó. Vou voltar aqui a minha coloração, ó. E aí vocês vão entender, ó. Esse corte aqui na altura do quadril, ó. Se eu fizer esse corte na altura do quadril, olha que coisa interessante, ó. Eu tenho um corte transversal, só que aqui na altura do quadril eu vou ter 4 grupos musculares aí passando. Aí eu vou ter um grupo anterior e posterior, igual lá no braço, ó. Então eu tenho aqui um grupo anterior e um posterior. Só que agora, no caso aqui, eu vou ter também um grupo lateral e um grupo medial. Quais são os músculos anteriores que vão passar aqui pelo quadril? Sartório, reto femoral e iliopsoas. São os músculos que vão passar pelo compartimento anterior aqui. Essa regra aqui é completa, cara. Aqui tem tudo que vocês precisam para entender a regra dos músculos. Vou por aqui, ó, sartório, passa pelo compartimento anterior do quadril ali, ó, que ele tem origem na espinha ilíaca antero superior aqui, ó. O reto femoral, então tá aqui o reto femoral, a única cabeça biarticular do quadríceps é o reto femoral. E eu tenho também aqui a passagem do iliopsoas no quadril. Vou por aqui IP, iliopsoas. E lá atrás no quadril eu tenho a passagem do glúteo máximo. Vou pôr o glúteo máximo aqui. E eu tenho também a passagem lá da origem dos músculos isquiotibiais, que são bíceps femoral, o semitendinoso e o semimembranoso. Isquiotibiais, vou por aqui. Os isquiotibiais eles são muito parecidos com o reto femoral, eles são antagonistas, né? Então os isquiotibiais no quadril, eles passam pela parte posterior lá. Agora olha só, como eu sou um cara legal com vocês aqui, ó. A regra tá posta aqui, ó. Se o sartório, o reto femoral e iliopsoas atravessam o quadril pela parte anterior, que movimento eles fazem no quadril? Fazem flexão, são flexores de quadril, ó. Glúteo máximo e isquiotibiais são extensores. Eu usei a regra, nem precisei pensar aqui, ó. Então aqui eu tenho os extensores de quadril e aqui os flexores de quadril. Agora vai ficar fácil para vocês aqui, ó. O que passa pela parte lateral do quadril aqui, ó? Na parte lateral do quadril, você vai ter a passagem aqui dos músculos chamados abdutores do quadril, onde se destacam o tensor da fáscia lata, tensor, vou pôr só tensor, tá? E o glúteo médio, E lá no compartimento medial da coxa, que é esse aqui, ó, esse aqui é o compartimento medial, e aqui o compartimento lateral, tá? Só para vocês não se perderem. Coxa não, quadril eu tô falando, tá? Então aqui o compartimento medial abriga os músculos adutores. Cara, isso aqui ficou muito fácil para você agora. Os adutores. Aí vem a outra parte da regra, para você nunca mais esquecer. Músculos que atravessam as articulações pela parte lateral são abdutores. Fazem abdução. E músculos que atravessam as articulações pelo compartimento medial são adutores, fazem adução. Aí o que você precisa saber sobre origens e inserção dos músculos? É o seguinte, ó. Você fica decorando que nem um louco, mas olha só. Por que o sartório, reto femoral e iliopsoas são flexores de quadril? Porque eles atravessam a articulação do quadril pela parte anterior. É isso que você tem que saber. Por que o glúteo máximo e isquiotibiais são extensores de quadril? Porque eles vão atravessar o quadril pela parte posterior. Por que o tensor da fáscia lata e o glúteo médio são abdutores? Porque eles atravessam a articulação do quadril pela parte lateral. Por que os adutores fazem a adução do quadril? Porque eles atravessam a articulação do quadril pela parte medial. Essa é a razão de ser dos músculos. Agora eu vou aumentar até minha tela para falar isso. Você não pode esquecer mais isso na sua vida. Músculos que atravessam as articulações pela parte anterior são flexores, exceto no joelho, tá bom? Músculos que atravessam as articulações pela parte posterior são extensores, exceto no joelho. Músculos que atravessam as articulações pela parte lateral são abdutores e músculos que atravessam as articulações pelo compartimento medial são adutores.
Essas aqui são as regras gerais sobre os músculos, tá bom? Músculos que atravessam as articulações pela parte anterior são flexores. Músculos que atravessam as articulações pela parte posterior são extensores. Músculos que atravessam pela parte lateral, abdutores. E pela parte medial, adutores. Quando vocês observarem as articulações, olha que interessante. Músculo deltoide aqui, ó. Só para vocês entenderem isso que a gente falou agora. O deltoide é um triângulo que atravessa o ombro aqui e é dividido em 3 partes. Um deltoide anterior, um deltoide médio e um deltoide posterior. O deltoide é o cara para você entender isso. Deltoide anterior é flexor de ombro. Olha a regra que você teve agora, cara. Pensa, cara, usa o cérebro agora. Deltoide posterior é extensor, auxilia o tríceps na extensão do ombro. Deltoide médio ou deltoide lateral, ele é abdutor. Na verdade, o conjunto dos 3 deltoides faz a abdução, que essa é a função do deltoide, tá? Mas você percebe que o deltoide mais lateral ele é abdutor. Olha que interessante para você entender nossa regra somente com deltoide. O deltoide anterior é flexor. Lembra disso, usa essa regra. Ó. Deltoide da frente é flexor, deltoide do lado abdutor, deltoide de trás é extensor. É isso. Rogério, quem vai fazer a adução do ombro agora? Vocês estão vendo esse músculo aqui, ó, que é o latíssimo do dorso? Olha isso aqui, ó. Se eu deixar todo mundo transparente agora, o latíssimo do dorso, ele vai vir aqui e se inserir no húmero. E aí ele vai fazer o quê? Ele é um potente adutor, assim como o músculo redondo maior aqui, ó. O redondo maior e o músculo latíssimo do dorso, eles vão puxar o húmero pela parte medial. E eles são potentes adutores. Esses aqui são os maiores adutores que vocês têm no ombro aqui, tá bom? Porque eles vão atravessar a articulação do ombro pela parte medial aqui. E aí isso permite que eles façam a adução. A gente pode ficar o dia inteiro falando sobre exemplos aqui. Mas se a gente fizer um apanhado geral aqui, vocês vão perceber que quando vocês olham o corpo pela parte anterior, a maior parte desses músculos aqui que tem na parte anterior, ou tem na sua ação flexão, ou tem no seu nome flexor. Quando você olha esses músculos do corpo pela parte posterior, a maior parte desses músculos tem na sua ação extensão ou no seu nome extensor. Exceto quem? As exceções aqui serão os isquiotibiais no joelho, que são esses 3 aqui, ó. O bíceps femoral aqui, ó. Então eu vou fazer a multiseleção, ó. O bíceps femoral, o semitendinoso e o semimembranoso. Esses músculos aqui, como eles atravessam o joelho pela parte posterior, eles são flexores de joelho aqui, ó. Toma cuidado, porque eles são extensores de quadril e flexores de joelho. No quadril não muda a regra, mas no joelho sim, tá bom? E quem mais aqui, ó? Os músculos do quadríceps. Os músculos do quadríceps, quando se encontrarem aqui no tendão patelar, eles vão fazer a extensão do joelho. Então, na região do joelho, esses músculos aqui são a exceção, tá bom? Porque o quadríceps, apesar de atravessar a coxa pela parte anterior, ele é extensor de joelho. Os isquiotibiais, apesar de atravessarem a coxa pela parte posterior, são flexores. Isso aqui é a exceção da nossa regra. É isso que vocês têm que saber sobre os músculos.